Esta filmagem é de um filme de propaganda que originalmente tinha aproximadamente 90 minutos, mas que nunca foi finalizado ou exibido publicamente. Foi criado por uma equipe de filmagens de propaganda alemã na primavera de 1942. O regime nazista criou esses guetos e aprisionou judeus dentro deles, submetendo-os a essas condições de fome, doença e superlotação. E ainda assim, com um filme como este, eles esperavam sugerir que essas condições foram escolhidas pelos judeus, que eram condições naturais de vida judaicas. Este filme é considerado propaganda porque se percebe que ele é fortemente encenado, omite informações seletivas, tenta estabelecer estereótipos grotescos e exagera muitos elementos da realidade. Este filme de propaganda alemão acabou na prateleira, nunca finalizado ou exibido publicamente, nunca recebeu uma trilha sonora que saibamos. Isso sugere que, com o desenrolar da guerra e dos atos genocidas em 1942, provavelmente o filme se tornou irrelevante como propaganda nazista. As deportações em massa de judeus do gueto de Varsóvia começaram logo após a conclusão destas filmagens. Os nazistas deram o seguinte título a esse rolo de filme: Achtung, Geheime Kommandosache. Em português quer dizer: Atenção, assunto secreto de comando. A seguir você assistirá a imagens originais do gueto de Varsóvia, na Polônia ocupada pelos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. O filme é mudo e não possui trilha sonora. Durante a Segunda Guerra Mundial, cenas sombrias emergiam dos guetos criados pelos nazistas. Hoje vamos contar a história das condições terríveis enfrentadas pelos prisioneiros do gueto de Varsóvia em 1942 e o impacto devastador na população judaica. No pátio da prisão, mulheres com cabelos curtos aguardam ansiosamente. Seus rostos carregam marcas de sofrimento, enquanto olham em silêncio para o horizonte, sem saber o que virá a seguir. Algumas seguram as mãos umas das outras em um gesto de solidariedade e consolo, enquanto outras se mantêm isoladas em desespero. As roupas estão gastas e sujas, refletindo a realidade dura que enfrentam. O ambiente é cercado por paredes frias e grades de ferro, um espaço que parece claustrofóbico, mesmo ao ar livre. Dentro da prisão, a situação é ainda mais devastadora. Vemos jovens e crianças sentados em bancos improvisados ou deitados diretamente no chão de pedra, exaustos. Alguns estão tão debilitados que mal conseguem se levantar. Seus olhos fundos e sem brilho revelam a luta diária pela sobrevivência. O ar é pesado e o silêncio é cortado apenas pelo som ocasional de uma tosse fraca ou o gemido de dor de alguém próximo. A iluminação forte usada para as filmagens não só expõe a deterioração física dessas pessoas, como também ressalta as sombras de desespero em seus rostos. Cada feição capturada é uma evidência da realidade brutal da vida no gueto. Mesmo assim, há olhares de esperança, talvez de um futuro diferente, talvez de uma libertação que nunca chegou. Meninos, já fragilizados, são conduzidos para fora das celas em direção à luz da rua. A saída não era fácil. Guardas, com bastões, os forçavam a avançar. Entre eles, um jovem sem camisa tenta escapar rapidamente da cena. Dentro das celas, as cenas são de desespero. Homens e mulheres deitados no chão, exaustos. As câmeras capturam mulheres que posam, enquanto outras estão sentadas, tentando manter a dignidade em meio ao caos. No quadro negro, as estatísticas frias falam por si. O número de condenados,
Os que estavam sob investigação, adultos e menores, todos prisioneiros da dura realidade imposta pela ocupação nazista. Os rostos dos prisioneiros são visivelmente marcados pela fome. Jovens com traços acentuados e olhos profundos nos olham diretamente, enquanto tentam entender o horror que enfrentam. As características físicas desempenharam um papel crucial no Holocausto, influenciando as políticas de segregação e extermínio promovidas pelos nazistas. A ideologia nazista baseava-se na crença da superioridade racial da raça ariana, descrita como pessoas de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Aqueles que não correspondiam a esses ideais, especialmente judeus, ciganos, pessoas com deficiências e outros grupos marginalizados, eram frequentemente estigmatizados e considerados inferiores. Os judeus, por exemplo, eram muitas vezes caricaturados com traços físicos exagerados, como narizes grandes ou orelhas proeminentes, em propagandas racistas que buscavam desumanizá-los. Esses estereótipos foram usados para justificar a discriminação, segregação e, eventualmente, o extermínio em massa. Durante as seleções em campos de concentração, prisioneiros também eram julgados por sua aparência física, e aqueles que pareciam mais fracos ou doentes eram frequentemente enviados diretamente para as câmaras de gás. As características físicas, nesse contexto, tornaram-se ferramentas de identificação e discriminação, contribuindo para o genocídio sistemático e para o sofrimento de milhões durante o Holocausto. A realidade de mortalidade no gueto de Varsóvia durante o Holocausto foi brutal e devastadora. Criado pelos nazistas em 1940, o gueto confinava cerca de 400 mil judeus em uma área extremamente pequena e superlotada, com condições de vida desumanas. A fome, as doenças e a violência levaram a uma mortalidade assustadoramente alta, especialmente nos primeiros anos. As racionadas provisões de alimentos eram insuficientes para sustentar a população. Os moradores sobreviviam com rações mínimas, muitas vezes recebendo menos de 200 calorias por dia. Como resultado, a inanição era desenfreada e corpos de pessoas que morreram de fome tornaram-se uma visão comum nas ruas. Além da fome, a propagação de doenças como o tifo e a disenteria, exacerbada pela falta de saneamento e assistência médica, aumentava o número de mortes diariamente. No inverno, a situação piorava, com pessoas morrendo de frio nas casas ou nas ruas. A cada dia, centenas de pessoas sucumbiam às condições, e muitas vezes os corpos eram deixados nas calçadas até serem removidos por carroças que faziam o trabalho de recolhimento. Famílias inteiras desapareceram sob o peso da desnutrição e das doenças, e o gueto de Varsóvia tornou-se um cemitério a céu aberto. No auge da repressão, entre 1942 e 1943, os nazistas iniciaram as deportações em massa para o campo de extermínio de Treblinka, onde a maioria dos judeus do gueto foi assassinada nas câmaras de gás. A resistência, que culminou na revolta do gueto de Varsóvia em 1943, foi o último ato desesperado de um povo encurralado pela morte iminente. A mortalidade no gueto de Varsóvia reflete a crueldade sistemática imposta aos judeus e outros grupos marginalizados durante o Holocausto, tornando esse capítulo um dos mais sombrios da história humana.
A carroça segue para o cemitério, onde os corpos são colocados em uma vala comum. Homens barbudos, os enlutados, ficam observando em silêncio, como se fossem os últimos a prestar homenagem. Em meio a esse processo brutal, vemos a terra sendo jogada sobre as camadas de corpos. A triste realidade de 1942 no gueto de Varsóvia é algo que não podemos esquecer. Esse vídeo busca honrar a memória daqueles que sofreram e perderam suas vidas de maneira tão cruel. É importante que não nos esqueçamos da história, para que nunca se repita. Se você quiser saber mais sobre esse e outros momentos trágicos da história, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.